O Grêmio irá enfrentar o Flamengo. Eita. Vale hoje, pode não valer daqui 3 semanas, 4 e assim vai. Você vê que time mais preparado hoje? Bom, eu acho que a primeira questão, antes de comentar qualquer coisa, é destacar esse ponto que você trouxe. A gente está falando do momento agora, só que esses jogos não são agora. Então as coisas podem mudar lá na frente. São confrontos de mata-mata, onde nem sempre o que faz mais sentido vai acontecer, porque tem muita questão da concentração, do detalhe no jogo, da capacidade de mobilização dos treinadores. Santos e Atlético, para mim, é um confronto bem equilibrado também. Para mim, um dos mais. Para mim, talvez o mais equilibrado. Enfim, complicado, mas o Santos ele vem num trabalho muito bom do Diniz. Eu acho que com o que ele tem ali, ele tem feito um bom trabalho. Sofreu muito no jogo contra o Juazeirense ontem. O time tentou jogar um jogo que o campo não deixava jogar. Rodou muito o elenco também, mas o grande trunfo do Diniz até agora foi o que ele conseguiu fazer no São Paulo. Elevar o nível de jogadores que até pouco tempo eram questionados. Até em outros clubes, por exemplo, o Marcos Guilherme, o Jean Mota voltou a jogar bem. Então é um Santos que vem ainda se desenhando. Ponto Atlético Paranaense, que para mim hoje é um time mais estruturado. É um time, vamos dizer assim, mais confiável, com uma capacidade mais clara de ter regularidade dentro dos campeonatos. Então, para mim, é um confronto equilibrado. Vejo o Atlético Paranaense hoje um pouquinho à frente, mas é como a gente falou, daqui a pouco as coisas podem mudar tudo, né? Daqui a pouco o Pedro Henrique Torre para falar do Flamengo, teremos destaques de Palmeiras, de Corinthians, mas agora Grêmio e Flamengo na análise do Renato Rodrigues. É aquilo que você falou, você está avaliando bola, né? Qual jogo promete mais. Do ponto de vista de história, aquilo que a gente gosta no jornalismo, aquele tempero, a alma do duelo, esse é o que mais me chama a atenção pelos personagens, não só pelos escudos dos times. Pela história recente em mata-mata do Flamengo ganhando e ganhando bem do Grêmio, de um Grêmio que tinha o Renato Gaúcho comandando e agora o Renato tá no Flamengo. Então tem peso, né? É que nem luta de boxe que os caras não se gostam e tal. Não tô nem falando que não se gostam, muito pelo contrário. Grêmio e Renato é uma história muito bonita, como jogador e como técnico. Tem tempero esse jogo, Renato. Pode não ser o que vai mais apresentar futebol eventualmente, mas tem tempero, Renatão. Tem o Rafinha reencontrando. É verdade. O Flamengo também. Com relação a peso, eu acho que esse é o maior confronto que tem. E aí eu acho que é difícil discordar disso. Mas por outro lado, para mim é o que eu hoje vejo, e assim, a minha análise, deixar bem clara, é pelo que os times estão jogando hoje. E ponto. É o que dá para eu fazer, Fã de Esportes, não dá para ir além disso. E olhando para isso, é muito claro que hoje existe um caminho gigante entre as duas equipes. O Grêmio, para mim, até falando pelo torcedor do Grêmio, pelo que eu tenho de um amigo ou outro, a prioridade não é nem essa competição. O gremista está preocupado com o brasileiro lá com a zona de rebaixamento, ele só quer sair dali o mais rápido possível e tentar no próximo ano escrever uma nova história, porque o ano para o Grêmio, para o gremista, já é olhado dessa maneira. Claro, você passar de um Flamengo numa Copa do Brasil, Flamengo do Renato, com toda a grana, seria uma história realmente improvável e épica para o gremista. Mas hoje o Flamengo joga muito mais, tem um time muito mais estruturado, tem uma maneira de jogar mais estruturada. O começo do Renato é muito bom, é muito pouco tempo de trabalho, mas ele consegue sim trazer coisas de outros trabalhos para o trabalho dele agora. E contra um Grêmio que é um time que é muito direto, muita marcação, pressiona, mas com bola não é um time que tem uma construção muito boa. É um cenário de jogo que a gente já sabe. O Grêmio vai esperar, vai fechar muito bem a casinha e tentar sair rápido e torcer, né, pro Douglas Costa até lá tá bem fisicamente, porque é mais um tempero pro jogo também. É um jogador que pode fazer a diferença. Tem uns amigos que até brincam. Que hora que o Douglas Costa vai chegar? Pode ser que ele chegue nesse jogo, né? Vamos ver se até lá ele consegue se recuperar. Mas em questão de o que cada um hoje joga, pra mim hoje talvez esse seja o confronto menos equilibrado que a gente tem nessas quartas de final. Vamos lá, vamos falar com o Pedro Henrique Torre, que vai trazer as informações do Flamengo. A gente vai seguir analisando o sorteio da Copa do Brasil. Eu acho realmente um jogo que tem muito peso. E eu concordo, também tenho muito amigo gremista com o que o Renato falou, nessa preocupação de brasileiro.
Mas tendo o Flamengo pela frente, com o Renato Gaúcho, quero ver quem vai falar, não, põe o reserva. Agora mudou essa chave. Ô Pedro, vamos falar do dia do Flamengo, claro, acabou de ter esse sorteio. O Flamengo tem pela frente o Grêmio, tem Campeonato Brasileiro no fim de semana, semana que vem com o Libertadores. Futebol brasileiro assim não tem respiro. Vai que é a sua, Pedro, boa tarde. Tudo bom, Felipe? Boa tarde para você, para o Renato, todos os amigos do Sport Center. Olha, a gente observando esse sorteio aí da Copa do Brasil, dá para entender muito bem por que o Renato pegou essa semaninha aí de respiro e aproveitou para dar uma sossegada nos seus titulares, né? Porque não tinha como, não vai ter descanso aí para frente mesmo. Imagina você poupar um time inteiro contra o Grêmio, recheado de histórias aí, como você disse, Rafinha por um lado, ex-Flamengo, o Renato, com toda essa história entre Flamengo e Grêmio, o próprio Filipão mesmo, que eliminou o Flamengo centenário lá do Romário em 95, quer dizer, você tem várias histórias aí, então não tem como segurar. Então o Renato Gaúcho deu aquela segurada, já imaginava, vai encavalando ali, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então por isso mesmo ele deu aquele refresco na equipe que se